Bom, o time do Flamengo teve o Ceará pela frente no Maracanã. A torcida vai para o Maraca e fala, olha, vamos brigar o Campeonato Brasileiro. Continua na briga, mas é hoje. Abrindo domingão e o Ceará sai na frente, o Flamengo vai buscar um empate, depois entra com a sua força máxima que tinha à disposição. Eu faço questão de dizer o que tinha à disposição, porque faltava, talvez hoje, se não é o principal, um dos principais jogadores, Arrascaeta, no banco de reservas. Mas tá aí, ó, Jô, bota dentro do primeiro tempo, faz 1-0. Então, para falar sobre esse jogo, quem trouxe o destaque aqui do Flamengo e Ceará? Foi o Breiler? Não. O destaque foi, não? Não, foi o Vitor Birner. Vitor Birner. Então, vamos lá, Birner. Ah, não, é um spoiler. E ele disse que vai criticar o Dorival. O Dorival. Começar no spoiler? Birner, eu acho tá com você, vamos lá. Eu acho, por exemplo, que o jogador que mais tem desequilibrado partidas pelo Flamengo é o Pedro. Óbvio que tem a ver com a construção e tudo mais. Aí, ó, comemorando o gol do Gabigol. Onde o Pedro começou? No banco. O Flamengo está classificado na Libertadores, tá? E eu sei que não tem que colocar o Gabigol no jogo no meio de semana, porque ele está pendurado. E o Léo Pereira, ambos estão, então você tem que... Léo Pereira e Davi Luiz nem vão para o jogo. Sim. Tem suspensão. Porque o Flamengo não pode perder o Gabigol para decisão, precisa ter à disposição, então não tem porquê de você correr risco. E você vai poupar o Gabigol? Eu espero que poupe. Hoje, mas não é principal, você diminui as chances. E eu não entendo você ter feito isso antes do jogo contra o Vélez. Quem está falando isso é uma pessoa que desde o momento em que o Dorival foi contratado disse que o Dorival ia arrumar o time do Flamengo e que elogia o Dorival rodada após rodada, a não ser com uma coisinha tática ali que eu não concordo, mas acho o trabalho de bola do Flamengo um trabalho exemplar. Um Dorival pontual, olha, hoje é para colocar a diferença em 5 pontos e vamos ver o que acontece depois. Hoje a prioridade do Flamengo era ter colocado a melhor equipe e sair de campo com 5 pontos atrás do Palmeiras, não colocou, empatou, e eu acho que a frustração do flamenguista deve... Não se desperdiça chances como essas contra uma equipe tão... competitiva como é o Palmeiras. Mas essa frustração é maior com o Dorival ou com os jogadores? Pra mim, com os jogadores. Por quê? Jogadores do Flamengo muito abaixo hoje. O próprio Gabigol que entra como titular, desperdiçando chances novamente, marca o gol, mas ainda assim abaixo. O Vitor Hugo, que vinha sempre bem numa batida boa, hoje também vai mal. Os atacantes, o Cebolinha chutou no travessão, mas ainda muito pouco. O Flamengo travado. O primeiro tempo do Flamengo, desse time alternativo, ou pelo menos reserva que o Dorival tem usado então, no Campeonato Brasileiro. Isso não seria desgaste?
Também. Não seria desgaste? Mas que desgaste, está jogando uma vez por semana. Hã? Mas esses jogadores se desgastam Sim, também. perfeito, mas o Ceará também. Tem um lado Também joga uma vez por emocional semana. também, de disputa, jogo competitivo. Mas quem desperdiçou, decisão. um tempo inteiro, aí eu concordo com o Brela, eu também concordo que se o Dorival não entrou com o melhor depois de fazer 4-0 no Vélez, ele não vai entrar nunca. Eu também concordo que nos jogos contra Palmeiras e Botafogo, ele já tinha uma amostragem de que nem todo dia é dia santo. Esse time contra o Palmeiras não conseguiu a vitória e o Dorival até foi muito criticado por isso. Eu acho, por exemplo, hoje o resultado de hoje pior do que não ganhar do Palmeiras. A despeito da diferença de pontos, porque o Palmeiras tinha dado a brecha. Né? Porque o Flamengo, a gente sabe o que o Flamengo é capaz de fazer nesse campeonato. Sim. A grande questão é o Palmeiras escorregar. E nós falamos sobre isso aqui, né? Logo depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, sobre o Palmeiras deu a brecha e inverteu-se a expectativa. Exato. A gente geralmente fala do Flamengo jogar e do o Palmeiras escorregar. A hora que o Palmeiras escorrega antes, o Flamengo não joga. É isso. Agora o Brelha tocou num ponto. Os jogadores que o Dorival escalou, por desgaste ou por momento técnico que não é dos melhores em relação ao Gabigol, por exemplo, eles desperdiçaram um tempo de jogo inteiro. No primeiro tempo o Flamengo inexistiu. Foi o pior desse time no Campeonato Brasileiro. Tomou um gol em contra-ataque de uma maneira assustadora, dos tempos do Renato. Era o time do Renato que tomava gol desse jeito aí. É um contra-ataque pavoroso. No segundo tempo, quando quis jogar, não deu tempo. A minha opinião é a seguinte, acho que aí tem duas coisas. A primeira é a possibilidade de entrar para a história de uma maneira inédita e única, que é ganhar os 3 campeonatos. Aliás, tem vários programas gravados aqui nos quais eu disse que isso é impossível. E você pode olhar para essa questão de duas maneiras, né? Nos últimos anos, times fizeram algo muito próximo. Ganharam 2 campeonatos, né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Atlético Mineiro em 21. O Atlético ficou perto aí. Exato, ficou a uma semifinal. Ficou um jogo de disputar o 3º título, né? E terminou invicto o campeonato, foi eliminado. Exato, e não perdeu, né? Foi na regra do gol fora, etc. Você pode olhar para isso de duas maneiras, em relação a essa possibilidade da façanha. Bom, nos últimos 3 anos, times fizeram algo próximo. Então realmente não dá para fazer. Se esses times aí não conseguiram, não vai ser possível. Ou estão batendo na trave, primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético. Então acho que existe diante do Flamengo hoje a possibilidade de fazer algo verdadeiramente histórico. Ganhar os 3 troféus. Está na final, né, de 2 competições. Acho que ninguém discute Copa do Brasil e Copa Libertadores, pela vantagem colocada nos primeiros jogos. E o Palmeiras abriu a porta. Aliás, o Palmeiras vem abrindo a porta há algumas rodadas. Nessa rodada especificamente, o Palmeiras jogou um dia antes do Flamengo. Ontem à noite se vencermos, o Ceará cai para 5 pontos essa diferença. E caindo para 5 pontos no momento em que o Palmeiras não está na sua melhor fase, não joga o seu melhor futebol, foi derrotado na Arena da Baixada, isso tem repercussões na confiança, na maneira de jogar, nas decisões tomadas. Isso vira uma outra conversa. Com 5 pontos, é mais um escorregão numa rodada em que o Flamengo vence e o campeonato passa a ser uma questão de 2 pontos. E aí, de fato, é uma corrida de 2 times, indiscutivelmente, com as mesmas possibilidades. 13 rodadas hoje faltam, né? Quando isso aconteceria? Ninguém pode cravar. E um detalhe, André, só para completar o que você está dizendo, desculpa te interromper. Depois de terça-feira, o Palmeiras se concentra no Brasileiro. Ninguém sabe até quando o Palmeiras vai jogar menos do que pode, o que tem acontecido em algumas rodadas. Concordo. E o Flamengo, nessa circunstância de perseguidor, ele não pode se limitar a fazer o campeonato dele. Eu vou fazer o meu campeonato aqui, vou tomar as decisões, né, naquilo que eu acho naquilo que eu acho razoável. O Palmeiras ontem convidou o Flamengo a chegar a 5 pontos. Uma diferença que poderia ter crescido para 12 se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo em casa há algumas rodadas. Essa oportunidade não poderia ser perdida. E foi perdida. Porque quando a porta está aberta, a minha opinião é, um time com o elenco que o Flamengo tem e na situação que o Flamengo está nas 2 Copas, eu vou garantir, com todas as minhas capacidades, que eu vou vencer o Ceará no Maracanã. E o Flamengo não fez isso. E aí eu não vou dizer que foi o Dorival, se foi a comissão técnica, se foi a diretoria de futebol, se os jogadores em campo não corresponderam, porque tudo está entrelaçado. O Marcos Braz, depois da vitória espetacular, maravilhosa sobre o
o Vélez Sarsfield na Argentina, disse: acho que agora a nossa ambição é correr atrás do Campeonato Brasileiro. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo, não estou dizendo que foi o Dorival, nem o próprio Braz, nem o grupo de jogadores. O Flamengo não correu atrás do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Eu vou com o Breiler. Breiler, eu te interrompi quando você ia falar a respeito dos jogadores também e tudo mais, então se você quiser seguir a partir dali. E só uma coisa que eu jogo aqui na bancada e para quem está acompanhando como conta, quando o André falou faltam 13 rodadas. Eu acho que o Palmeiras faz uma conta diferente. Em função dessa diferença de pontos agora, para o Palmeiras faltam 11 rodadas para acabar o campeonato, né? Porque, não é, André? São 7 pontos a diferença, né? Então, a cada rodada que passa para o Palmeiras... Distância estabelecida pelo líder de 9 pontos, ao redor de 10 pontos, é preciso que tudo dê errado. Tudo dê errado para esse líder e tudo certo para quem está perseguindo. Quando o líder é uma bela virada, para a virada acontecer. Então, tá vendo? Ó, o Palmeiras está aí. Tô dizendo a leitura agora. Tá aí, ó, Palmeiras desperdiçando pontos nas últimas rodadas, empatou com o Fluminense, empatou com o Red Bull Bragantino e o Flamengo tropeçou em casa contra o Ceará. Acontece essas coisas, aí 7 pontos. 7 pontos ainda é né? Imaginem se no momento atual, com o Flamengo, como está, e o Palmeiras. Mais se defendendo, mais controlando, mais se protegendo nas partidas do Campeonato Brasileiro, ficaria 5 pontos. Seria uma conversa bem diferente. Breiler, a matemática, o jogo, e depois nós vamos falar das expulsões. E olhando a tabela também, a situação do Flamengo é muito difícil, porque o Palmeiras tem Juventude, lanterna do campeonato em casa, e ali com os olhos totalmente voltados para o Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Libertadores. Concordo. E depois o Santos em casa, que também não é um time que está disputando lá em cima. E o Flamengo agora vai pegar o Goiás e depois tem clássico contra o Fluminense. E não tem centroavante contra o Goiás. Exato. Não tem o Lázaro, não tem o Gabigol e não tem o Pedro. Sem Pedro, Gabigol e Lázaro. Então, é uma missão complicada até para o treinador conseguir manter esses caras mobilizados nas 3, sabendo que você tem mais possibilidades nas Copas. Isso daí é indiscutível. O Dorival pega o Flamengo com 13 pontos de distância para a liderança. Ele baixa essa diferença para 7 e chega à vice-liderança do campeonato. Mas ainda assim não é o suficiente para o Flamengo olhar e falar: pô, esse negócio está viável, aqui a gente tem chance. E a opção do Dorival, desde que ele chegou, eu vou garantir, o André usa essa palavra, né? E até é muito difícil para o treinador pensar: pô, com o time titular eu estou garantindo a vitória? Difícil. Se jogasse nessa rotação, provavelmente não ganharia. Foi uma rotação abaixo. E com os titulares, ele ainda corre o risco de perder gente para quarta-feira, para o jogo da Libertadores. Então, a opção do Dorival, desde o princípio, é fechada internamente em guardar os melhores para as Copas. Tem dado certo porque ele conseguiu resgatar um Flamengo desacreditado na temporada, que no Brasileiro, quando o Dorival chega, o torcedor rubro-negro já dava ali como perdido. Ele, vamos tentar ou Copa do Brasil ou Libertadores. Dorival consegue atacar as duas, usando essa fórmula. Então, na cabeça dele, no lugar dele, é difícil fazer diferente também, mesmo com o Flamengo tendo chance. Eu acho que você tem um ponto. Eu só não concordo com o risco de perder gente para quarta-feira. Se o Flamengo tivesse vencido o Vélez fora por 1-0, por 2-0, por 3-0, eu entenderia: olha, todo jogo de Libertadores é um jogo que tende a ficar tenso, tende a ficar sério e complicado, especialmente no confronto Brasil e Argentina, especialmente quando vale vaga na final. Mas 4-0, o atual grupo do Flamengo é incapaz de colocar em campo uma equipe que perca de 4-0 pro Vélez Sarsfield. E o do Vélez... Incapaz, é impossível. E o do Vélez incapaz também de ganhar. Exato, pode até perder. E aí, é preciso levar a sério, é evidente, também não me entendam mal. O Flamengo tem que tratar a volta contra o Vélez com a maior seriedade possível. Sim. Mas ele não precisaria estar preocupado com esse jogo hoje às 11 horas da manhã. É só isso que eu acho. Ali eu acho que ele se preocupou menos com o Vélez e mais com a sequência de supostamente entrar com... É o que o Vitor Pereira tem adotado no Corinthians. Eu evito de entrar com dois jogos em sequência para preservar os jogadores de lesão. Certo. E aí o Dorival pensando quanto a isso, em evitar perder alguém por um mês, mas se ele estivesse fazendo isso rotineiramente, jogado jogos em seguida, eu entenderia.
Mas não tem acontecido, você tem jogado uma vez por semana. Mas porque o Dorival tem feito esse rodízio. Perfeito. Para preservar os caras. A gente acabou de hoje falar. Ele manteve. Como se no contexto nada tivesse mudado. Como se o Palmeiras tivesse vencido o Red Bull e, não vamos colocar diferença nessa rodada. Porque nesse momento um valor mais alto se levanta. Assim. Era a questão de encostar no Palmeiras. Exato. Isso é maior do que tudo nesse momento. O André falou, Libertadores pode acontecer. Acontece quando você tem aquele River e Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras lá. O River ameaçou devolver aqui, ali é natural. Agora, em relação ao Vélez, não tinha essa sombra. Não tinha. Eu acho que o que faltou, o Breila falou em mobilização. Hoje faltou mobilização de todo mundo. Do Dorival na hora de escalar, dos jogadores que tiveram a chance de entrar em campo, que desperdiçaram 45 de 90. É muito sério, falta mobilização hoje, é muito sério, não é possível faltou mobilização hoje. Acho que achavam que só porque o Maracanã estava lotado as coisas iam acontecer naturalmente. Olha, todo mundo falou do Flamengo do Dorival, o único que não falou até agora foi o próprio Dorival. Então vou dar a palavra para ele também. E só com relação a Libertadores, já que o André tocou no nome aqui do Vélez Sarsfield, para trazer informação, o Vélez jogou ontem pelo Campeonato Argentino e perdeu de novo. Perdeu para o News Old Boys por 1-0. Tá pronto aí o Dorival para falar com a gente aqui no Linha? Então vamos lá, Dorival Júnior. O time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Nós tivemos a necessidade de alterar porque mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Tá aí o Dorival Júnior, então, falando a respeito do empate por 1-1 no Maracanã contra o Ceará. Expulsões no Maracanã. Primeiro o Jô, o atacante do Ceará, e depois o Gabigol. Então, vamos lá. Primeiro lance do Jô. Essa bola que vai no braço do Vidal, e aí, olha, estou contextualizando. Ele vai reclamar com o árbitro, e as informações é de que ele ofende o árbitro, ele xinga. E o árbitro imediatamente já expulsa, já mete o cartão vermelho. Foi isso que aconteceu. Perdeu a razão. Que, aliás, ele tinha. Tinha razão. Porque essa bola não foi no braço do Vidal. O braço do Vidal é que foi nessa bola. Então ele reclama uma falta clara e aí fica indignado. Agora parece que ele passou do ponto, diz que ele xinga o árbitro, né? Ele manda o árbitro para um determinado lugar. E aí, a essa altura da vida, seu Jô, um jogador experiente desse. É possível perceber pela leitura labial, que ele xingou, fato. Perdeu a razão. Melhor não dizer. Não pode falar. Ou já estamos no horário, já pode? Não, melhor. Vá para longe. Não, são 10 horas ainda. Vamos. Só depois da meia-noite. Mas fica bem claro o que o Jô disse, mas é inadmissível o árbitro não enxergar uma falta tão próxima da jogada. E o Jô grita com ele, porque ele está ali, de frente pro lance. Então, não justifica uma explosão desse tipo. Sim. Mas, de alguma maneira, o jogador ia ficar revoltado, porque o lance é muito evidente. Vidal estica o braço para impedir a passagem da bola. Sabe que a gente tá falando a respeito desse cartão, o André vai falar agora também. A impressão que eu tive, não sei se vocês também viram assim, depois da expulsão, o Ceará passou a jogar melhor. Parece que o Flamengo ficou mais nervoso depois. Não sei o que aconteceu. O Ceará amarrou mais o jogo. Sabe? Estava até tentando o jogo depois da expulsão. O que aparece aí na imagem é o Jô gesticulando de maneira agressiva e falando palavrões direcionados indiscutivelmente ao árbitro do jogo. O que não apareceu é o que realmente aconteceu. Ele pegou o cartão no bolso do árbitro e mostrou para si próprio. Foi isso que aconteceu. O Jô se expulsou. Eu acho que o jogador precisa falar, por favor, senhor, olha, o senhor poderia olhar melhor essa falta? Não, o futebol não se dá dessa maneira, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Mas os jogadores todos sabem que os árbitros são treinados a coibir exatamente esse tipo de gesto com ofensa, com o gestual, de maneira muito clara, né, uma coisa até agressiva. Ele pediu para ser expulso. O árbitro apenas fez aquilo que ele pediu. O árbitro falou, ok, Jô,
fora. Se ele deixa isso passar, esse jogo vira uma bagunça. Sem dúvida. Porque aí todo mundo se sentindo direito. E foi uma ofensa muito direta, né? Lógico. A leitura labial ali Eu compreendo a indignação do Jô, não a maneira como ele a externou, como diria o Tite. Ele perdeu a razão, né? Externou da maneira equivocada. Tem aquela história do cara que briga, mas aí você perdeu a razão. Ele perdeu a razão que ele tinha no início ao se indignar com a não marcação da falta. Que, aliás, nem foi marcada, né? O jogo Não. Foi marcado falta para o Flamengo. Para o Flamengo, pela expulsão ali do Jô. Podemos... Já falaram? Não? Podemos o Gabigol? Concordo com tudo. Brilha? Também? Expulsão correta. Expulsão do Gabigol. Vamos colocar aí o Gabigol. O Gabigol, né? Ele foi lá, fez o gol, empatou o jogo e estava nervoso. Eu até entendo, o Dorival não tirou o Gabigol da partida porque precisava e acreditava na vitória, né? Precisava desse atacante. Mas ele estava claramente muito nervoso no jogo também. E tá aí a expulsão, chutando a bola e tudo mais. E o empurrão no árbitro. O que irritou o Gabriel foi a bolada que ele levou. É só você olhar a imagem de novo. Ele se irrita com a bolada que ele levou, que é uma coisa que acontece no futebol, e faz igual. Olha. No outro ângulo dá pra ver. Na hora que ele cai. É a próxima imagem. Eu posso chamar atenção pro lance inteiro? Atenção. Sim. Ele leva essa bolada e se irrita imediatamente e faz igual, Ele chuta a bola no adversário. Ele tenta, pelo menos. Não, esse lance pra mim é um lance que explica muito do que foi a arbitragem. Eu achei péssima a arbitragem. Também. Picotando o jogo, ela segura o jogo. Sabe o que aconteceu? Nossa, o árbitro irrita os jogadores, é muito difícil. O árbitro ficou com consciência pesada pelo que fez. Ele não marcou a falta e o Jô é expulso. E aí ele passa a cair no antijogo do Ceará. Ele deixa rolar. Não, mas olha o lance, repara, o árbitro muito mal posicionado, ele faz quase um corta-luz, Olha o empurrão que o John Vasquez dá nele, Que isso? Não, mas ele fica no meio da jogada. Você imagina isso na Premier League, o jogador do campeonato inglês que assiste na Premier League dando empurro, o árbitro fazendo corta-luz sem querer, porque tá mal posicionado. O Gabigol lutando pela bola que nem um maluco, buscando o resultado. Aí vai o jogador, empurra o árbitro desse jeito. Foi sem dúvida uma arbitragem irritante. Nossa senhora, foi irritante todo mundo. dos dois lados. Mas a arbitragem contribuiu para as duas expulsões. Agora, o Gabigol é reincidente, né? Esse daí é o segundo amarelo no jogo. Eu estou tentando puxar pela memória aqui, mas eu tenho quase certeza que o outro amarelo também foi por reclamação. Também foi por piti. O que ele ganhou no jogo? Sim. Também por piti. Então, também. São dois no mesmo jogo, né? Então aí juntou um árbitro que não ajuda muito com o Gabigol que a gente conhece. O cara que faz gol, né? Segurar um pouco ídolo mais, do torcedor, né? Pô, nós estamos falando de um jogo... casa no Maracanã. Nós estamos falando de um jogo, Preto, que foi 1-1 e os dois caras que deram a alegria do jogo não estavam no jogo, saíram do jogo antes da partida, né? Então não dá pra gente, não que a gente esteja passando o pano aqui, mas não dá pra gente relevar tanto assim também. É o Gabigol mais uma vez envolvido em um momento em que ele devia estar com a cabeça mais no lugar. Eu entendo a irritação dele, mas a reação, eu estou contigo, professor, porque após um jogador ser expulso por gestual e principalmente por xingamento, e você já tem um cartão amarelo. Então, o beabá do futebol diz o seguinte, olha, o juiz expulsou de um lado, a chance de ele expulsar do outro aumenta. Isso é clássico no futebol. Você não faz gestual que pode tomar o segundo amarelo. Você pensa na sua importância para você ganhar o jogo. Exato. Em campo. E você ainda é o homem não consegue gol, fazer né? isso o tempo inteiro. Ele era o cara para abrir Eu entendo a irritação dele, só para deixar claro. aí, Tá? né? Só acho que tem que pensar na equipe mais. O Breiler briga pelo título brasileiro, o time do Flamengo. Pode ter uma postura diferente o Dorival daqui para frente, de colocar time principal e ir para cima, não? Vejo como muito difícil a missão do Flamengo de brigar pelo título brasileiro até o final, tendo Copa do Brasil e Libertadores, porque a gente pode imaginar até o cenário de um Palmeiras eliminado e o Flamengo na final. Aí o Palmeiras 100% focado no brasileiro, com o Flamengo ainda dividido em 3 frentes. Então, mesmo com os dois na final, caso se enfrentem, o Flamengo virtualmente classificado, o Palmeiras com uma missão mais complicada, é uma subida de ladeira que eu não sei se o Dorival está disposto a bancar nessa reta final de temporada. Ele não esteve disposto no começo
na metade, dificilmente, quando a temporada se afunilar, eu imagino um Flamengo escalando força máxima, tendo o horizonte de final da Libertadores, tendo o horizonte de final de Copa do Brasil. Para mim, o Dorival acerta em priorizar, porque se fosse um treinador que tivesse começado a temporada no Flamengo, com esse elenco, que ganha reforços de Cebolinha, de Pulgar, de Vidal, a gente pensaria de outra forma sobre o Dorival. Mas ele chega num contexto de quase terra arrasada. Mas o contexto já mudou. Ele mudou o contexto. A partir do momento que o contexto mudou, você também não muda a sua estratégia, se possível. Todas as chances do Flamengo ganhar também tem muito a ver com o Dorival. Passa por ele, mas passam por ele. Agora, por quê? Eu concordo plenamente que o preço que o Flamengo está pagando no Campeonato Brasileiro, aliás, não é uma questão de concordar, né? É fato. Matemático. Não é responsabilidade do Dorival. Essa conta não é dele, né? O que o Dorival conseguiu fazer, né, ao conseguir que o Flamengo decolasse, chegar às finais, dá para dizer isso, das duas Copas, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. O Campeonato Brasileiro, a diferença de pontos para o líder é o preço que o Flamengo está pagando pela temporada acidentada, pela troca de treinador, pelo comando até extenso do Paulo Souza, em que as coisas não funcionaram, né? Quando o Dorival chegou, ele chegou com tempo para resolver acima de tudo, uma questão, um confronto com o Tolima. O Flamengo não podia correr o risco de ser eliminado ali naquela altura da Libertadores, e não foi. Aliás, explodiu com aquele 7-1 no Maracanã, um novo jeito de jogar criado pelo Dorival, exatamente nesse confronto. Agora, a partir do momento que a chance está aí e a porta é aberta, na noite de sábado, isso que para o final da rodada encurtar a diferença para 5 pontos, e 5 pontos, eu insisto, mas aí é que tá, para mim a porta não foi outra conversa. O que abriu foi a gretinha ali, não foi a porta escancarada. Diminuir a diferença de 3 rodadas para 2. Mas ainda. Mas tudo bem, então aproveita, não fecha ela de volta. A falta de 13. Você vinha trabalhando com algo que você não conseguiria resolver com menos de 3 rodadas. Hoje, se você vence, você passa esse problema para 2 rodadas. A falta de 13. E é um outro papo em termos de possibilidades. 2 rodadas, uma vitória e um empate, não são 2 vitórias. E tem um acumulado aí, né? Já tem a história, queira ou não, tem a história do jogo contra o Palmeiras, em que já havia crítica por isso. Agora, quer dizer, estão se acumulando as oportunidades em que, como diria o velho Getúlio Vargas, que ele falava, eu não sou oportunista, mas se o cavalo passar encilhado, eu monto. O cavalinho está passando e ele não montou. Ele montou em outros 2, que são os cavalos encilhados das Copas. Mas o brasileiro é o brasileiro, né? Não, a dificuldade é do brasileiro. Copa você é numa noite, brasileiro. Eu sempre defendo que clubes como o Flamengo deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, até por uma questão de relevância, dificuldade, e o Flamengo tem elenco para disputar, mas diante do que foi a temporada e o fato do Dorival ter conseguido com essa fórmula colocar o Flamengo nessa situação, acredito eu que ele está querendo se preservar de não pecar pela ganância, de não dá pra gente ir nas 3, vamos com força total. Em momento algum o Dorival encampa esse discurso, ou do Marcos Braz, ou de parte da torcida, de que dá pra ganhar os 3, estamos vivos, sempre com muita prudência e deixando evidente que ele se preocupa muito com a condição física dos atletas. Então, se fosse ele o treinador no começo da temporada, eu criticaria sim, questionaria. Mas pelo Flamengo que ele pegou e o fato de ter colocado dessa maneira, acredito que ele tem uma justificativa forte, que é o fato de ter o Flamengo forte em 2 frentes de mata-mata. A questão é ele não perder de vista o Palmeiras, né? Na liderança, né? Daquela curva, depois da reta, não perder de vista, e ele está ali, está atrás, está colado. Na minha opinião, está colado. Não está colado. Agora, na minha opinião, está. Colado para mim só quando puder tirar numa rodada. Eu acho que o campeonato está muito aberto. Hoje ele estaria psicologicamente mais colado se tivesse ganho esse jogo. E ele não tem muito campeonato pela frente ainda, muito campeonato. Mas teve. Muito campeonato. Também teve. Eu gostei quando você falou da ladeira, né? Decidir subir a ladeira, né? Eu pensei logo na São Silvestre, né? Os times estão subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. Hoje é a subida da Brigadeiro. Quem já correu a São Silvestre sabe que a ladeira da Brigadeiro
É uma baba. É muita... O Vitor Bene era do tempo... Poltergar. O Vitor Bene era do tempo da subida da consolação, que o circuito era invertido. As descidas são mais desagradáveis porque machucam os joelhos, mas tudo bem. Mas não é garantia de que a fórmula do Dorival vai ter 100% de eficácia, que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, com certeza. Ele é uma aposta. Tá certo, mas... Nós estamos falando de aumentar chances de ganhar as coisas. E certeza é um jogo. Aí ninguém entende nada. Por que ficar refém de uma fórmula pré-concebida? Por que numa semana, depois de fazer 4 no Vélez, você não pode mudar essa fórmula? Você não pode mudar a ordem dos fatores? Nessa excepcionalmente. Copa aí ele tá praticamente classificado. Ele vem um 4-0 contra o Vélez. É aí que eu me pego, né? E vem de um adversário que não ganhou na noite do sábado, o que ele tinha a chance de fazer na manhã do domingo. Até a ordem, o horário dos jogos, tudo isso conta muito, né? Ô André, e o Abel? O Abel escalou certo o Palmeiras no jogo do sábado à noite? Eu acho que sim, porque a situação do Palmeiras é diferente. O Palmeiras, no seu momento técnico, nível de jogo, competitividade, está num período em que aí são palavras do Abel, não minhas, por favor, não me julguem. Depois do empate com o Fluminense, ele disse: hoje tivemos mais medo do que coragem. Ele sempre foi um treinador bastante enfático nessa questão mental, postura do time dentro de campo, como encarar o adversário, como encarar o jogo em si, a disputa. Ele sempre fez questão de enxergar o time dele como uma equipe corajosa. Ao modo dele, isso não significa dar carrinho na lateral, isso não significa peitar adversário, pôr dedo na cara, não se trata disso. É na maneira de jogar. E o Palmeiras ultimamente tem sido diferente. Não acho que tem sido atuações ruins, o Palmeiras merecia perder aqui, perder ali, mas a vitória do Atlético Paranaense na Libertadores foi uma vitória conquistada de maneira natural, normal. Para mim o Palmeiras era no início favorito a chegar à final da Libertadores. Agora a coisa está bastante equilibrada, mesmo com o segundo jogo no Allianz Parque, porque há uma diferença que o Palmeiras precisa reverter. E as partidas anteriores do Palmeiras nessa situação, se a gente lembrar, confronto com o Atlético Mineiro, foi um confronto de voltar ao jogo com muita cabeça fria e muita força mental no segundo tempo no Mineirão, e sobrevivência no Allianz Parque por causa primeiro de um e depois de 2 jogadores expulsos, levando para os pênaltis e vencendo. Aliás, o Rony, quando esteve aqui na semana seguinte no Sport Center, falou uma coisa bastante interessante sobre o modo de pensar dos jogadores do Palmeiras. E essa é uma coisa que a gente deve levar em consideração e acreditar naquilo que o atleta fala, no contexto que ele está se referindo, porque não há nenhum motivo para ele inventar algo assim. Quando a Marcela Rafael, se não me engano, pergunta para o Rony, quando o Palmeiras ficou com 2 jogadores a menos em casa contra o Atlético, o que vocês pensaram em termos de possibilidade de passar pelo confronto? O Rony falou, mas imediatamente a gente achava que a gente ia encontrar uma bola parada e ia ganhar o jogo. Mas assim, ele não titubeou um segundo. E essa é a maneira como o Palmeiras atua. Existe sempre uma possibilidade de vencer se nós fizermos aquilo que nos acostumamos a fazer e somos bons fazendo. E o Palmeiras não tem feito isso nas últimas atuações, tanto por Libertadores quanto por Campeonato Brasileiro. Então eu acho que na situação desse fim de semana, dessa rodada, jogo com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras tinha que ser cauteloso na sua escalação mesmo, proteger determinados jogadores, porque vai ser necessário, usando a expressão do Breiler, subir uma ladeira, por que não, na volta com o Atlético Paranaense em casa. O ambiente vai estar muito favorável, o Palmeiras é muito forte, o Palmeiras mentalmente é um time a ser absolutamente respeitado e o confronto está aberto, mas, a meu ver, mais equilibrado do que estava antes de começar. Deixa eu colocar o Abel e eu continuo ouvindo vocês aqui no Linha de Passe. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos lá. A sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira. Acho que é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro. Eu disse-vos desde o início do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos. E portanto é isso que nós estamos a ver o que é que vai dar, recuperar bem os nossos jogadores. Acredito que temos o time inteiro para poder terça-feira escolher aqueles que nos vão garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final. Olha, semifinais da Conmebol Libertadores da América, aproveitar para convidar você para acompanhar nos canais Disney a cobertura total já a partir de amanhã.
com nossa equipe dentro do Allianz Parque e do Maracanã, trazendo todas as informações. Tudo sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, que jogam na terça-feira, e na quarta-feira a transmissão direto do Maracanã entre Flamengo e Vélez Sarsfield. A respeito do que falou o Abel para a escalação do time que vai a campo na terça-feira, não, Zé? Eu acho que o André falou que não tem aparecido esse Palmeiras, mas em Bragança ele deu um sinalzinho. Era um jogo que parecia perdido, aparece a bola parada, parece um jogo que o Palmeiras quase ganha, né? Ele fala que a gente saberá quem jogará na quarta-feira. Uma coisa que a gente já sabe é quem não jogará, que é o Danilo. Acho que essa é uma questão a ser resolvida. E não foi bem, né? O Danilo não jogou bem em Bragança. O Danilo já não vinha bem também antes, né? Nas partidas de que participou. Mas é um grande desfalque para um confronto, como lembrou o André, tá muito parelho. Tá igual, a gente não pode esquecer do técnico que o Atlético Paranaense tem ao seu lado, do próprio time do Atlético Paranaense, que vem fazendo boas campanhas, não é de hoje, né? O Atlético hoje ocupa um lugar muito merecido pelo que vem entregando, pelo que vem jogando. Então vai ser um páreo duríssimo para o Palmeiras. Agora é um Palmeiras também muito capaz de mostrar reação. Toda vez que esse time do Abel foi chamado na chincha, ele comprovou. A única diferença é que todas as outras vezes foi contra o São Paulo Futebol Clube. Agora vamos ver contra um adversário como o Atlético Paranaense. Um confronto muito parelho. Eu ainda acho o Palmeiras superior. Eu ainda acho que o Palmeiras tem essa força. O Abel fala muito da parte mental sempre, né? E sem dúvida é uma das coisas mais bem trabalhadas na equipe dele. Né? Porque a parte mental ajuda a cumprir a parte tática e para cumprir a parte mental, a tática, você precisa estar fisicamente bem. Ele falou disso agora na entrevista que a gente acabou de citar. Era muito óbvio, a gente falou aqui antes dos confrontos contra o Atlético, que eram jogos duríssimos, também por causa daquilo que o Palmeiras não tem conseguido fazer, e o Atlético tem vendido caro cada jogo que faz a Libertadores, classificando no limite sempre, ou seja, é um time também que vai crescendo mentalmente, por isso. Filipônico. Tem a cara do seu treinador, que vai tornar o jogo, usar um termo de Libertadores, peleado e sem nenhum constrangimento, mas o Palmeiras também não se incomoda com isso normalmente. O Palmeiras, time que guerreia do jeito que joga assim, sem nenhum problema também, não vai tornar, isso não torna o jogo desconfortável demais para o Palmeiras. Eu só tenho alguma dúvida porque eu acho que é muito natural, inclusive, o Palmeiras mentalmente está bem, mas ele não está no ápice. Não é o Palmeiras que, por exemplo, pegou o Chelsea, ou de alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quando o time estava assim, mas muito forte mentalmente. E é natural que haja alguma queda, porque ninguém sustenta uma concentração plena, 100%, jogo após jogo, uma temporada inteira. Nenhuma equipe no mundo, porque são seres humanos e são exigidos num nível de pressão extremo. Mas, Bida, então, o Palmeiras do ano passado, que tira o Galo por um gol fora de casa, também não estava no ápice. Mas aí, peraí, eu já vou chegar ali. Ali teve uma retomada. Vou chegar ali. Quando o Palmeiras ganha do River Plate, o Palmeiras entrou ali quase como franco atirador. Quando o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, além de não ter outras frentes, o Palmeiras ia fazer um jogo de superação, porque ele tinha que fazer diversas questões defensivas com extrema precisão para ganhar do Atlético, que naquele momento tinha mais futebol que o Palmeiras. Nesse momento o Palmeiras chegou como favorito contra o Atlético. É diferente. E brigando pelo Campeonato Brasileiro, tendo que lutar em duas frentes, tendo que manter a concentração no limite, quarta, domingo, a não ser quando caiu da Copa do Brasil, e mesmo assim, jogando 2 vezes por semana, algumas vezes seguidas. O Palmeiras não foi exigido desse jeito até o momento em nenhuma das outras temporadas. Porém, o Palmeiras, esse ano, é capaz de produzir um jogo melhor do que produziu nas últimas 2 temporadas. O Abel agregou, com a parte coletiva, virtudes à sua equipe. Para mim, a grande questão é que o Palmeiras não teve o Scarpa e o Danilo. Isso para mim pesou muito no jogo de lá, porque algumas vezes quando o Palmeiras joga bem, mas não joga o seu melhor futebol, o Scarpa resolveu os jogos. Tem acontecido sempre. O Palmeiras toma, por exemplo, um gol, num lance em que o Danilo provavelmente teria feito
a diferença, ou de que algumas vezes os jogadores do Atlético conseguem entrar na área em lance em que o Danilo teria feito a diferença, porque o posicionamento, a característica do Danilo funciona até quando ele não joga muito bem com a bola e completam o sistema do Abel. E isso explica também por que ele não vinha modificando a equipe muito nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele sabia que era aquele time que rendia mais hoje. Qual é para mim a grande questão? Como disse o André, o ambiente favorável, o otimismo, a pressão positiva. Se o time consegue jogar bem e acuar o Atlético Paranaense, o próprio jogo leva a concentração dos jogadores lá para cima, envolvidos por aquilo. Concordo. Porque o ambiente todo, e aí aquela questão do futebol, do mata-mata, um jogo de caráter diferente, podem dar ao Palmeiras o que ele não tem conseguido para ser o melhor Palmeiras possível. Concordo. Num jogo de mata-mata. Isso a gente só vai saber na terça-feira. Mas mesmo que isso aconteça, a origem desse movimento é do campo para fora e de volta para o campo. É a simbiose. Mas começa no campo. Esse é o ponto. Se o Palmeiras deixar para que o ambiente... Mas não existe sem arquibancada, concorda? Não, concordo. Mas quem tem que fazer a mobilização é o time do Palmeiras, fazendo o seu papel, jogando bem no nível que é necessário. E, obviamente, o Abel vai se encarregar de garantir que isso aconteça. Jogo no Allianz Parque, o jogo da volta da semifinal, Palmeiras e Atlético Paranaense. Breiler. É ele? Vi.